Olá! Na aula de hoje nós vamos fazer a introdução ao vibrato. Nós vamos ver os pontos importantes para iniciar o estudo, como que nós vamos construir uma boa postura, uma boa rotina de estudos para que a gente consiga atingir esse objetivo que é fazer um vibrato saudável. Nós vamos ver questões de relaxamento. Eu costumo dizer que o vibrato começa pelos pés. Como estão os seus pés no chão? É aí que a gente começa o estudo do vibrato. Então, é a partir disso que nós vamos iniciar, fazer uma introdução, entender como que funciona, o que tem que ter em relação à postura, como que nós devemos pensar para conseguir desenvolver um bom vibrato. E conseguimos atingir também o nosso objetivo. Quem sabe daqui 1 mês, 2, 3 meses, enfim, a gente consiga já estar com um vibrato bem desenvolvido e conseguindo fazer um vibrato saudável. Bom, então vamos agora para o nosso livro, que é ele que está guiando todo o nosso estudo. Se você quiser acompanhar, então, Introdução ao Vibrato. Vibrato, como o nome sugere, é um movimento de vibração, de balanço. É como quando fazemos o movimento de tchau, batemos em uma porta ou colocamos sal na comida com um saleiro. É esse movimento de balanço. Quando a gente está fazendo esse movimento, assim como nos exemplos, né? Quando a gente dá um tchau, ou quando a gente coloca sal na comida, bate numa porta. Então, esse é o movimento do vibrato. O vibrato é um balanço. Quando você está equilibrado, né? O corpo equilibrado, o vibrato sai facilmente. Ele acontece, né? Como muitos professores dizem. Quando você está fora de equilíbrio, com músculos e nervos tensos, apertando muito o instrumento, o vibrato se torna difícil. Então, como eu disse, a gente já começa o vibrato estudando pelos pés, pelas pernas, que é esse movimento de equilíbrio. Nós vamos praticar, fazer alguns exercícios. Você vai entender a importância do equilíbrio corporal para a execução do vibrato. E não só do vibrato, mas assim para tocar o instrumento em si. Antes de efetivamente começarmos exercícios para o vibrato, vamos ver alguns pontos que precisamos pensar para iniciar esses exercícios, que é exatamente sobre equilíbrio. Tá? Então, pontos importantes. Corpo. Você consegue mexer facilmente o seu corpo para frente, para trás, da esquerda para a direita, em pequenos círculos? Né? Claro que sim. Quais são esses movimentos? Mexer o corpo para a esquerda, direita, para frente, para trás. Claro que a gente consegue fazer esses movimentos, né? Pequenos círculos. A gente, como diz aqui, né? A gente faz esses movimentos bem antes de estudar violino. Então, você fazendo esses movimentos, você vai perceber que você tem um equilíbrio. Quando você joga o corpo para um lado, você mantém o peso do corpo numa perna, depois mantém na outra, equilibra o corpo nas duas pernas, para frente, para trás. Então, você tem todo esse equilíbrio. Por isso, quando a gente vai tocar, vai iniciar os estudos do instrumento, a primeira preocupação é com os pés, que a gente coloca o pé esquerdo um pouco à frente, né? Um pouco à frente do direito, exatamente para ajudar no equilíbrio, porque se a gente for para um lado ou para o outro, a gente consegue se equilibrar nas duas pernas. E se a gente for para frente, nós temos a perna esquerda, né? A perna do lado do instrumento, que vai segurar o meu corpo, e para trás nós temos a perna direita também, que vai segurar o corpo. Então, assim, eu tenho o corpo equilibrado. Então, as primeiras aulas, né, de instrumento, a gente percebe já a importância de manter os pés bem posicionados, os joelhos um pouco flexíveis. Então, isso é importante não só para tocar, mas para a gente que está iniciando o estudo do vibrato, isso também é muito importante. Agora, coloque o seu instrumento em posição para tocar. Novamente, mexa seu corpo da esquerda para a direita, para trás e para frente, em pequenos círculos. Então, a gente vai colocar o instrumento para tocar. Nós vamos fazer os mesmos exercícios. Ou seja, eu vou girar o corpo para cá, para trás, para frente, em pequenos círculos. Você continua com o instrumento mexendo livremente? Ou seja, com o instrumento ao corpo, você consegue esse movimento de equilíbrio? Você consegue girar facilmente? Sem apertar, sem tensionar. Se você consegue, ótimo. Quer dizer que o seu instrumento está bem posicionado. Não. Você gira
facilmente, para frente, para trás, sem precisar deitar em cima, forçar, levantar o ombro. Se você levantar o ombro já começa a ficar difícil, né? Você já começa a ficar desequilibrado. Tá? Então esse é o primeiro ponto, em como deixar o corpo equilibrado. Então, se você conseguir fazer esse movimento, ótimo, você está com o seu instrumento bem posicionado e com o seu corpo de maneira bem balanceada. Se não, então verifique se você está segurando o seu instrumento corretamente. Pergunte para o seu professor se você está com a postura balanceada. Então aqui, se você não consegue fazer esse movimento de girar o corpo, pode até colocar a mão no instrumento sem apertar, né? Se você consegue fazer esse movimento para frente e manter o corpo balanceado e equilibrado, então a base, a primeira questão do instrumento está bem resolvida. Se você não conseguir fazer esse movimento, se estiver muito apertado, então alguma coisa na sua postura pode estar errada. E isso pode estar te atrapalhando, pode te impedir de aprender o vibrato, de fazer um bom vibrato. Inclusive pode estar te impedindo de evoluir em outras coisas que você está fazendo. Às vezes você está tentando tocar alguma peça e não consegue. Pode ser que o equilíbrio do corpo esteja te impedindo. Tá? Então, preste atenção nisso. Equilíbrio corporal. Tá? Não só para vibrato, mas para tudo que você está fazendo. Bom, continuando. Braço. Coloque sua mão esquerda para tocar. Seu cotovelo move livremente? Você consegue fazer isso? Mesmo quando você desce de posições, né, você muda, o cotovelo ele faz isso? Ele mexe livremente? Assim. Se não está mexendo, se o cotovelo está travado, pode ser que você está com o ombro muito tenso. Né? E também pode estar apertando muito o braço do violino, segurando, né, esmagando aqui o braço. Né? Bom, ajude a segurar o violino com sua mão direita, com a outra mão do arco. Agora, mexa mais seu braço esquerdo e relaxe, né? Relaxe mais o seu braço esquerdo e mova seu cotovelo novamente. Se você conseguir, segurando o violino com a outra mão, então quer dizer que quando você não está com essa mão, você está apoiando o peso do instrumento nessa mão esquerda. Então você não consegue mexer por causa disso. Então segura o instrumento com a outra mão e faça esse movimento aqui, ó, do cotovelo. Ele precisa mover livremente, ó, para longe do corpo, para perto do corpo. E isso acontece também quando a gente está tocando, tá? Já vou te adiantar umas coisas, mas quando a gente está tocando, nós também fazemos esse movimento com o cotovelo. Então o cotovelo também precisa estar livre. Se não estiver, mais uma coisa para você pensar. Nisso, a espaleira ajuda, tá? Se você não usa espaleira, vale a pena testar. Tá? Eu não vou dizer que você deve usar a espaleira, mas vale a pena testar uma espaleira. Não quer dizer que quando você colocar a espaleira já vai estar adaptado ao seu corpo. Leva algum tempo, pode levar semanas para você conseguir se adaptar com a espaleira, mas depois que você conseguir, você vai perceber que facilita bastante, muito mesmo. Então, o próximo movimento é esse. Bom, quando você faz esse movimento, você vai perceber que pode aliviar tensões que provavelmente você nem sabia que tinha. Então, isso aqui. Certo? Bom, agora podemos iniciar o exercício. Nessa aula nós vamos fazer apenas o exercício 1. Então, exercício 1, balanço. Aqui a imagem. Então, com o instrumento em posição para tocar, use a sua mão direita para ajudar a segurar o violino ao corpo em segurança. Solte o seu braço esquerdo ao lado do corpo e relaxa, tá? Solta os ombros. E quando a gente fala relaxa, é para você soltar o corpo. Soltar desde lá das pernas, lembra? O vibrato começa pelos pés. Então você relaxa desde os pés, os joelhos também, deixa um pouco flexionado, as pernas, o corpo, os ombros. Então você relaxa. Agora você vai balançar o seu braço esquerdo devagar, de movimento para frente e para trás. Tá? Segura o instrumento com segurança, tá? Com a outra mão e faz esse movimento. Ó.
Só que a gente está relaxando o ombro. E aí você vai balançar algumas vezes. E vai levar a mão para o início do braço do instrumento. Ou seja, colocar a mão aqui para tocar. E aí você vai deixar o braço soltar, né, os dedos. E vai fazer isso, ó. Entendeu? Soltar o braço. E deixar que os dedos estalem as cordas. Ó. Então, faz esse movimento. Balança um pouco, coloca aqui relaxado e solta. É como se você despencasse o braço, o seu braço do braço do violino. Então, coloca aqui. Tá, e você vai repetir esse exercício aí de 3 a 5 vezes. Balançou, coloca a mão aqui e solta. Balança. Tá? Isso é relaxamento. Tá? Relaxa as pernas, os joelhos, os ombros. Tá? Pode fazer esse movimento de balanceamento do corpo, transferindo o peso de uma perna para outra. Tá? E aí você coloca de novo e balança novamente. Coloca aqui e... Ok? Então você vai repetir esse exercício de 3 a 5 vezes. E aqui tem uma observação, ó. Com o instrumento ao corpo, sua mão se equilibra facilmente com o seu antebraço. O que é equilibrar? É o mesmo que balancear a mão. Não deixar a mão assim, nem assim. É deixar a mão equilibrada com o antebraço. Certo? Ela se move livremente do pulso. A mão move livremente do pulso. Isso aqui. Verifique a linha dos dedos e mão até o cotovelo. É essa linha aqui, ó. Quando a gente tá com daqui dos dedos, você vai descendo até o cotovelo. Verifica essa linha, ó, essa aqui. Não pode ver nenhuma dobra ou curva. Então não pode estar assim, ó, a linha do dedo ao cotovelo curvou. Nem assim, também curvou, tá? Alguns professores utilizam aqui, ó, um pouco, a mão um pouquinho assim, tá? Mas eu penso que você tem mais conforto de deixar a mão reta, tá? Uma linha dos dedos até o cotovelo. Polegar e dedos. Aqui não é permitido apertar o violino. Encoste o polegar, ele deve estar flexível, encostando no braço do violino com a borda interna do dedo, não no meio, onde alguns professores chamam de almofada do dedo. Então aqui a gente está falando sobre polegar. Aqui a gente não pode apertar. Se a gente apertar aqui e segurar o instrumento muito forte, muito apertado, isso aqui vai travar o vibrato. Aí você já deve ter visto algumas pessoas tentando vibrar e fazendo assim, ó, mexendo no violino inteiro, mexe até o pescoço, fica batendo o violino no pescoço. Isso se dá ao fato que está apertando demais. A gente não pode apertar aqui, tem que mover livremente. Tá? Pode ter contato sim, pode encostar, a gente não pode apoiar, não pode apertar. Tá? Isso é muito importante, nós vamos fazer vários exercícios para você criar condicionamento e tirar esse apoio, certo? E o polegar com a borda interna, tá? Com a almofadinha, que alguns professores chamam de almofada do dedo, essa parte do polegar aqui. Então, é borda interna, é aqui que a gente vai segurar o instrumento aqui atrás, tá? Então, não aperta, não vamos apertar e deixa mover livremente, ok? Sem aperto. Encoste os dedos, eles devem levantar e flutuar em cima das cordas. Então, os dedos precisam ficar aqui, ó, flutuando em cima da corda, certo? Sem apertar. Eles ficam aqui em cima. Então, eles ficam em cima das cordas. Eles devem encostar com a parte fofinha do dedo, né? Essa parte também da almofada, né? Alguns chamam de parte de almofada do dedo. É a nossa digital aqui, é onde a gente consegue tirar um som mais gostoso, tá? Se a gente apertar os dedos muito na ponta, o som vai ficar um pouquinho estridente. Isso aqui é para ajudar na colocação do instrumento, né? E também na hora dos exercícios de vibrato, isso vai facilitar também para a gente fazer o movimento. Tá?
O contato com as cordas deve ser feito apenas com o polegar e a almofada do dedo. Então, quando a gente prende a corda, é só o polegar, né, a borda interna do polegar com a almofada do dedo. O que a gente quer dizer aqui? Que não vamos ter nenhuma parte aqui apertando o instrumento. É apenas o polegar e a ponta do dedo. Ponta do dedo e polegar. Aqui, a gente não usa de apoio. Se qualquer outra parte estiver em contato constantemente em um único ponto, com tensão, então seu vibrato ficará preso. Então, além do polegar e do dedo, se tiver alguma outra parte encostando, seu vibrato vai prender, ó. Você vai fazer vibrato e vai ficar mexendo o violino. Você pode sentir um pouco o contato do braço do violino com o primeiro dedo, tá? Com a base aqui do primeiro dedo. Pode estar encostado no braço do instrumento, ali no espelho, né? Mas tome cuidado para não apertar e prender o braço do violino, como se estivesse agarrando o instrumento como uma garra de caranguejo. Então, cuidado para você não apertar, não esmagar o braço do violino. Se você apertar, esmagar, o vibrato vai ficar preso, tá? Então, pode ter um contato sim, mas não apoio, ok? O apoio a gente vai prender a corda do violino apenas com o polegar e a almofada dos dedos. Mesmo com primeiro, segundo, terceiro, não importa o dedo que a gente esteja prendendo, ele vai ficar livre. Aqui fica livre, tá? Sem aperto. Ok? Então, na aula de hoje nós falamos sobre balanceamento do corpo, a importância de manter o corpo balanceado e relaxado, posicionamento do instrumento, como que deve ficar o cotovelo livre, dedos também, pulso livre. Tá? E isso tudo faz parte de relaxamento, preparação de uma boa postura para desenvolver o vibrato. Ok? Eu tenho certeza que esse exercício, além de te ajudar e preparar para vibrato, vai te ajudar também em tudo que você esteja fazendo, seja qual nível que você estiver. Então, repita esses exercícios. Se você não baixou o livro, baixe esse livro também para você acompanhar as aulas. Okay? Na próxima aula, nós vamos começar efetivamente a fazer mais exercícios de fortalecimento e relaxamento, preparando o nosso corpo para desenvolver um vibrato saudável. Eu te espero então na nossa próxima aula. Até já!